Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu vou começar esse vídeo hoje de uma forma diferente, mostrando para vocês um trecho da participação do Lula numa entrevista que ele concedeu até que enfim lá no UOL. Tava demorando, aí ele foi e, claro, teve ali algumas pérolas, né? E tem uma que circula nas redes sociais, que é o Lula falando do seu programa, do seu projeto, onde que ele é um candidato Kinder Ovo, né? Que tem ali a surpresa. Vou mostrar para vocês aqui. E eu, obviamente, que eu não vou dizer o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, mas eu quero, querido, com você um jogo. Obviamente, é uma coisa óbvia. Eu não vou dizer o que eu vou fazer e como que eu vou fazer. Veja, ele quer ser presidente do Brasil. Jornalista competente novo, como o Bombig é muito novo e a Carla, vocês se preparem, porque vocês vão ter surpresa. Suspesa. No que nós vamos fazer nesse país, principalmente retomar o crescimento, gerar indústria nova, gerar emprego, gerar aumento de salário, melhorar a educação, melhorar a saúde e vocês voltarem a ter orgulho de ser brasileiro. E eu, obviamente... Aí se alguém perguntar assim, como? Não, obviamente eu não vou dizer. E o que você vai fazer para gerar emprego, para gerar isso tudo? Obviamente que eu não vou dizer. Aí ele está em campanha, insisto, para ser presidente da República. É o que muita gente brincou nas redes sociais, né? O candidato Kinder Ovo, né? Você vota e aí tem surpresa, né? O que vai acontecer a gente não sabe para ter isso tudo que ele está prometendo aqui. E é claro que o Ciro Gomes não perdeu a chance e compartilhou nas suas redes sociais, não um vídeo em si, mas uma reflexão. Eu não assisti a participação do Ciro na Globo News, eu estava com compromisso ontem à noite, então não tive como, mas eu assisti alguns trechos, uma participação realmente muito interessante, teve uma repercussão gigantesca. Então eu acredito que essa frase do Ciro no Twitter veio da sua participação lá na sabatina que ele participou na entrevista, dizendo que o Lula parece o candidato Kinder Ovo. Se ele for eleito com esse papo furado de picanha e cerveja, sem discutir propostas e sem apresentar como pretende resolver os problemas do Brasil, teremos o maior estelionato eleitoral da nossa história. Mas enfim, o meu assunto aqui nesse vídeo não é esse, aqui foi só um extra logo no começo. Eu quero falar porque o PT e o Lula agora desejam ter o apoio do Luciano Bivar, que é pré-candidato à presidência da República, e eles estão se articulando em alguns estados. Eu quero trazer detalhes sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o like, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vamos falar então aqui de algumas negociações que estão envolvendo aí, ou diálogos envolvendo Lula, PT, União Brasil, Luciano Bivar. Luciano Bivar, que é o presidente desse que é o maior partido que surgiu assim da fusão do PSL, aquele partido que o Bivar era presidente, que elegeu Jair Bolsonaro, e o Democratas, que era presidido pelo Assemineto, que hoje é o secretário-geral do novo partido. Então, eles, inclusive, segundo consta, existe aqui a discussão de um eventual recuo do Bivar para apoiar Lula e receber o apoio do Lula para um projeto em Pernambuco. Vou falar de detalhes aqui. E várias matérias têm falado sobre isso nos últimos dias. Eu estou aguardando, observando algumas movimentações. E o Congresso em Foco trouxe alguns detalhes extras, por exemplo, dizendo que o Bivar e Lula já se falaram 2 vezes nas últimas semanas, que o Bivar tem um temor de que uma aproximação com o Lula e o PT gere um racha no partido que tem figuras muito, digamos assim, contrárias a essa aproximação, como o Sérgio Moro, que é candidato ao Senado pelo estado do Paraná. Tem também Ronaldo Caiado, candidato ao governo, tentando ali a reeleição no estado de Goiás, e claro, muitos e muitos outros. Então, a gente vai ver como que isso aqui vai ser feito, se é que será feito. Por enquanto, muita gente tem negado. E de acordo com fontes ouvidas pelo Congresso em Foco, Lula sinalizou, vejam isso, com a possibilidade de a bancada do PT apoiar a candidatura de Bivar à presidência da Câmara. Um sonho antigo do pernambucano. Então, Lula já faz aqui as suas costuras, como se, olha, se eu for eleito, a bancada do PT, que o Lula nem conhece quem vai ser eleito ainda, apoiaria Bivar na tentativa dele chegar à presidência da Câmara. Mas há quem diga que o Lula já prometeu essa mesma presidência para o Eunício Oliveira. Tem matérias antigas aí tratando dessa especulação e prometendo o Senado para o Renan Calheiros, aquela dupla que foi chamada de golpista no impeachment da Dilma, mas virou companheira logo em seguida.
Há quem diga também que o Lula não, teria dificuldades em aceitar a continuidade de Arthur Lira na presidência da Câmara. Então é assim, sai prometendo um monte de coisa para muita gente, às vezes a mesma coisa para mais de uma pessoa. Ele já está falando em recriar o Ministério da Pesca, para acomodar a companheirada aí que eventualmente pode inclusive perder alguns governos de estado. Tem muito candidato ao governo aí que a gente fala assim, não é possível que esse aqui está apoiando o Lula. É porque já tem um monte de acordo ali feito nos bastidores. E aqui vai dizer na matéria que antes disso o petista se empenharia na reeleição de Bivar como deputado, hoje considerada difícil diante da disputa na legenda com outros dois candidatos considerados mais competitivos, que é o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, e o deputado Fernando Bezerra Filho, ambos do mesmo partido do Bivar, concorrendo lá pelo mesmo estado dele, Pernambuco. E esses dois aqui despontam como favoritos para preencher essas vagas. Então, não tá fácil a vida do Bivar se ele fosse tentar continuar como deputado federal, que é. E há a possibilidade, então, de que fazer com que um desses dois desistam da disputa para a Câmara dos Deputados, e aí abriria o espaço para o Bivar continuar deputado federal, podendo no futuro receber o apoio do PT na presidência da Câmara. Só que para isso, para algum deles existir, ou o Fernando Bezerra ou o Mendonça Filho, teria que ter um acordo ali, por exemplo, do Fernando Bezerra, que a matéria vai falar, entrando na chapa concorrendo ao Senado lá na Frente Popular, que tem PSB, PDT e o PT. E aqui vai dizer então que nesse caso, com as bênçãos de Lula, o PT abriria mão da candidatura da deputada estadual Tereza Leitão ao Senado para indicar Fernando Filho ao posto. Disse aqui então o Fernando ao Congresso em Foco, sem possibilidade para as duas opções, ou seja, o Fernando, por enquanto, negou que exista essa possibilidade, tanto para ele abrir mão de tentar uma vaga na Câmara dos Deputados, também para ser o candidato nessa chapa tentando ali o Senado. E a matéria do Congresso em Foco também mostra que o PT tenta se aproximar do União Brasil, onde? Na Bahia. Tem outras matérias falando sobre isso. Bahia, que tem a Semineto na União Brasil, liderando as pesquisas, tudo indica, conseguirá a vitória lá no primeiro turno. Mas aí passa por um problema lá no estado, que seria retirar a candidatura do Jerônimo Rodrigues, que é o candidato do PT. Isso aqui eu quero até dizer que é uma coisa que para muita gente vai parecer tão absurda. O Willian está criando notícias. Não, eu vou deixar o link da matéria do Congresso em Foco. Eu estou apenas dizendo o que está nessa matéria. E aqui no caso da Bahia, o ex-presidente Lula vai dizer poderia apoiar o projeto eleitoral do ex-prefeito ACM Neto, que vem liderando as pesquisas de intenção de votos com indicação de vitória ainda no primeiro turno. Isso aqui certamente faria muitos petistas darem um tilt, Porque eles criticam o Ciro, porque o Ciro tem uma boa relação com a Semineto. Mas aí certamente, se daqui a pouco o Lula passa a ter essa boa relação, aí vão chamar o Lula de gênio, de estadista, de um grande político, animal político. É assim, o Ciro não pode nada, mas o Lula pode tudo, inclusive se aliar com G10 da vida, Eunice Oliveira e tantas outras figuras que já fizeram muito mal ao nosso país. Vai dizer aqui mais que em São Paulo, outra ginástica para selar a aliança do União Brasil com Lula seria a indicação do vice para a candidatura do ex-ministro Fernando Haddad ao governo do estado. Esse seria um desejo pessoal de Fernando Haddad. União Brasil, até o momento, está apoiando a reeleição do governador Rodrigo Garcia. Sim, mas lá em São Paulo ainda tem algumas indefinições e o pessoal tinha a ilusão de que o PT daria a vice para o partido. Mas o Boulos garante, que em 2024 ele vai ter o apoio do Lula e do PT para disputar a prefeitura de São Paulo. É tipo assim, vamos filho, na volta a gente compra, É só para dar aquela enganadinha básica e nunca compra. E eu gostaria de saber o que o Gregório do Vivier, que naquele famoso e muito ruim, Greg News sobre Ciro Gomes, criticou ali a tentativa do Ciro de atrair o apoio da União Brasil e de Luciano Bivar. Só que a gente volta lá no começo do vídeo. O Ciro, quando tenta atrair o apoio de algumas figuras consideradas do outro campo, o Ciro faz isso com o seu projeto, deixando claro o que ele defende, o que ele pretende fazer se for presidente. Não é o Kinder Ovo que o Lula é, do tipo, vote em mim, aí depois a gente vê o que faz com o Brasil. Não, o Ciro deixa claro qual é o seu projeto, e isso, na minha opinião, é muito diferente daquilo que o Lula tem apresentado. E aqui trata também da possibilidade de, eventualmente, Luciano Bivar desistir da presidência da República para não apoiar ninguém, o partido às vezes liberar com que cada estado siga naquilo que é um desenho local, já que em alguns há uma tendência mais a apoiar Bolsonaro, em outros há uma maior proximidade, eventualmente até com pessoas simpáticas ao Lula,
e tem também alas ali mais próximas a Ciro Gomes ou a Simone Tebet. Então esse aqui pode ser um caminho do União Brasil não insistindo no nome de Bivar e aí o partido liberar cada estado fazer aquilo que achar melhor. Agora, a questão que muita gente pode estranhar, fala, William, mas o PT até pouco tempo não sinalizava apoiar nem receber apoio do União Brasil. Por que teve essa mudança? Olha, porque o Ciro, tem falado que, apesar das dificuldades, porque são projetos diferentes e o Ciro deixa o seu muito claro, o Ciro faz um diálogo com figuras do União Brasil, com o próprio Luciano Bivar. E aí é claro que o Lula trata hoje, digamos assim, em termos de articulação política, como grande inimigo Ciro Gomes, e não Bolsonaro, como muita gente pensa. Então o Lula sabe que a rejeição ao Bolsonaro é gigantesca, passa com folga de 50% em praticamente todas as pesquisas, e com essa rejeição, dificilmente Bolsonaro ganha as eleições. Então as pessoas rejeitam mais Bolsonaro do que Lula, então, num eventual segundo turno entre esses dois, tapariam o nariz e votariam no Lula, como tem gente tapando hoje aí para votar já no primeiro turno. E o Lula sabe que se o Ciro, com o tempo de televisão da União Brasil, conseguindo chegar em mais pessoas, cresça ao ponto de tirar Bolsonaro do segundo turno, o Lula sabe que o Ciro seria um candidato muito mais competitivo, e com isso o Lula ficaria com a sua eleição ameaçada. Então, por isso que o esforço do PT, em vários estados, de várias formas, em várias frentes, às vezes de formas baixas, é justamente minar de todas as formas possíveis a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. E eu cheguei a postar no meu Twitter lá que se o Ciro brincar, que quer o apoio de Sérgio Moro, é capaz do Lula marcar uma reunião com o ex-juiz e prometer uma vaga para ele no STF ou Ministério da Justiça, se o Moro, pelo menos, ficar neutro em relação a Ciro Gomes. Mas é claro que isso aqui é só uma brincadeira, para mostrar como que o Lula, onde o Ciro tenta ir, o Lula tenta ir atrapalhar de alguma forma e trazer esse apoio para ele ou para ficar neutro. E parte disso aqui faz parte da política, cada um está lutando pelo seu espaço. O grande problema do PT é que ele faz isso não pensando em projeto, mas apenas em poder pelo poder, e eu acho que isso tem feito muito mal à política como um todo e também à democracia. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se você assistiu e gostou desse vídeo, compartilha ele com mais pessoas. Vamos trazer outras aqui para o canal Politizando, porque nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, até mais!